Os três seres mais misteriosos no início do mundo. Já se perguntou quais segredos divinos permanecem ocultos nas primeiras páginas da Bíblia? Nas antigas Escrituras, entre linhas de genealogias e decretos divinos, encontramos enigmas tão profundos que desafiam nossa compreensão até hoje. Seres extraordinários que não se encaixam em nossas categorias humanas comuns, criaturas que parecem cruzar o limiar entre o céu e a terra. Esta é uma história de mistérios que transcendem milênios, segredos que Deus permitiu que conhecêssemos apenas parcialmente, como reflexos em águas turvas. As primeiras páginas de Gênesis contêm três dos mais fascinantes enigmas da Bíblia. Seres cuja verdadeira natureza permanece velada, mas cujas ações moldaram a história da humanidade. Vamos explorar juntos os véus que encobrem os filhos de Deus, os querubins e o misterioso anjo do Senhor, três presenças que nos convidam a contemplar o invisível. Os filhos de Deus e a corrupção da humanidade. O céu se escurecia sobre uma terra cada vez mais populosa. Os homens multiplicavam-se rapidamente, vivendo centenas de anos, gerando filhos e filhas por gerações. Enquanto a humanidade se espalhava, algo sinistro começava a se mover nas sombras entre o céu e a terra. O livro de Gênesis, em seu 6º capítulo, nos apresenta um dos mais intrigantes mistérios das Escrituras. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Este breve relato, aparentemente simples, oculta um enigma profundo que tem fascinado os estudiosos das Escrituras por milênios. Quem seriam estes filhos de Deus? E quem seriam os Nefilins, mencionados logo em seguida? Gabriel, um estudioso das antigas tradições hebraicas, costumava dizer que as Escrituras raramente usam palavras por acaso. Quando o texto sagrado menciona filhos de Deus, ele explicava, encontramos essa mesma expressão em outras passagens do Antigo Testamento, como em Jó capítulo 1, versículo 6, onde claramente se refere a seres angelicais que se apresentavam diante do Eterno. Inclusive Satanás estava entre eles. As evidências textuais apontam para uma interpretação perturbadora. Seres espirituais que abandonaram sua morada celestial para tomar mulheres humanas. Como lemos em Judas versículo 6, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele os mantém sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Essa união antinatural produziu uma descendência igualmente antinatural. Naqueles dias estavam os Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes que desde a antiguidade foram homens de renome. Nefilins, uma palavra hebraica que sugere os caídos ou os que fazem cair. Seres extraordinários, gigantes de força e estatura, frutos de uma união proibida. Sua presença representava uma corrupção fundamental no tecido da criação divina. Por que teria o adversário orquestrado tal estratégia? Em seu plano maligno, havia um objetivo específico: corromper geneticamente a linhagem humana. Como Raquel, minha mentora em estudos bíblicos, costumava observar, após a queda, Deus prometeu em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Satanás buscou contaminar toda a raça humana para impedir o nascimento do Messias prometido, que não poderia nascer de uma linhagem contaminada. A resposta divina a esta corrupção foi severa e decisiva. O Senhor disse: meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele é carne. Seus dias serão 120 anos. Esta declaração marca um limite à paciência divina, um prazo para o julgamento que viria. A maldade alcançou tal proporção que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Palavras que ecoam com uma tristeza divina profunda, revelando um mundo tão corrompido que apenas a purificação total poderia restaurá-lo. Foi nesse contexto sombrio que encontramos um contraste luminoso. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Uma única família permaneceu intacta em meio à corrupção universal. Enquanto a arca estava sendo construída, esses anjos caídos que haviam corrompido a humanidade foram aprisionados em algemas eternas, sob trevas,
como nos revela a Epístola de Judas. Mais tarde, como aprendemos em 1 Pedro capítulo 3, versículos 19 e 20, Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Esta narrativa antiga nos lembra que a rebelião contra os limites estabelecidos por Deus sempre traz consequências devastadoras. Também nos alerta sobre a realidade de influências espirituais malignas que buscam corromper o plano divino para a humanidade. Ao mesmo tempo, encontramos consolo nas palavras de Paulo aos Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pois mesmo diante da pior corrupção imaginável, Deus encontrou um homem justo, e através dele, preservou a esperança para toda a humanidade. Os querubins, guardiões da santidade divina. O paraíso estava perdido. A rebelião havia quebrado a comunhão perfeita entre o Criador e suas criaturas amadas. Adão e Eva, agora conscientes de sua nudez e vergonha, enfrentavam as consequências de sua desobediência. Expulsos do jardim do Éden, carregavam o peso da morte em seus corpos mortais. Mas o que impediria Adão e Eva de simplesmente retornarem ao jardim? O que os manteria longe da árvore da vida, cujo fruto lhes concederia vida eterna mesmo em seu estado caído? A resposta aparece em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Expulsou, pois, o homem, e colocou ao oriente do jardim do Éden os querubins e a espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Nesta passagem, encontramos a primeira menção na Bíblia a estas criaturas celestiais extraordinárias, os querubins. Surgindo como guardiões da santidade divina, eles aparecem armados com uma espada flamejante, criando uma barreira impenetrável entre a humanidade caída e o acesso à vida eterna. Imagine a cena. Adão, talvez impulsionado pela saudade ou desespero, aproximando-se furtivamente dos limites do Éden, apenas para se deparar com seres de glória inimaginável, com asas estendidas e uma espada de fogo girando em todas as direções. O terror e o assombro devem ter sido avassaladores. Ricardo, um teólogo que dedicou anos ao estudo das aparições angelicais na Bíblia, observa que esse primeiro encontro entre a humanidade caída e os querubins estabelece um padrão importante. Os querubins aparecem como guardiões da presença divina, demarcando o limite entre o santo e o profano. Curiosamente, a próxima aparição significativa dos querubins na narrativa bíblica ocorre em um contexto quase oposto. Quando Deus instruiu Moisés sobre como construir o tabernáculo, ordenou que 2 querubins de ouro fossem colocados sobre a tampa do propiciatório, a cobertura da arca da aliança. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Faze um querubim numa extremidade e o outro na outra. De uma só peça com o propiciatório farás os querubins nas suas 2 extremidades, como lemos em Êxodo capítulo 25, versículos 18 e 19. Estes querubins não mais afastavam a humanidade da presença divina, mas sim marcavam o próprio lugar do encontro entre Deus e seu povo. Entre as asas estendidas dos querubins, sobre o propiciatório, Deus prometeu manifestar-se a Moisés. Ali virei a ti, disse o Senhor, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A transição é impressionante. Os querubins que uma vez guardavam o caminho para impedir o acesso agora formavam o trono sobre o qual a glória de Deus repousava para encontrar-se com seu povo. O que havia mudado? A provisão do sangue expiatório que era aspergido sobre o propiciatório no dia da expiação. Séculos depois, o profeta Ezequiel teve visões ainda mais detalhadas destes seres celestiais. Em Ezequiel capítulo 10, ele descreve os querubins com um nível de detalhe que desafia nossa compreensão. Os querubins pareciam ter sob suas asas algo semelhante a uma mão humana. Olhei, e eis que havia 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era como o brilho da pedra de turquesa. Quanto ao seu aspecto, as 4 tinham a mesma forma, como se estivesse uma roda dentro de outra roda. Na visão de Ezequiel, os querubins aparecem repletos de olhos, circundados por rodas dentro de rodas, movendo-se em perfeita sincronia com o Espírito Divino.
Eles são portadores do trono móvel da glória de Deus, participando do julgamento sobre Jerusalém e do afastamento gradual da presença divina do templo. Leonardo, outro estudioso das Escrituras, reflete: os querubins em Ezequiel revelam algo profundo sobre a natureza de Deus. Eles são seres de extraordinária complexidade, simbolizando a onisciência divina com seus múltiplos olhos e a onipresença com sua mobilidade perfeita. Ao mesmo tempo, sua presença no momento do julgamento de Jerusalém nos lembra que a santidade de Deus exige uma resposta à rebelião e ao pecado. O que podemos aprender destes seres misteriosos? Primeiramente, que a santidade de Deus não é algo que possamos tratar levianamente. Os querubins com suas espadas flamejantes nos lembram que nenhum ser humano pode aproximar-se de Deus por seus próprios méritos. Em segundo lugar, compreendemos que o próprio Deus providenciou um caminho para que pudéssemos nos aproximar dele. No antigo sistema levítico, o sangue dos sacrifícios aspergido no propiciatório, entre os querubins, abria caminho para o encontro com Deus. Hoje, como crentes, temos acesso direto à presença divina, não mais através dos querubins de ouro sobre a arca, mas através do sangue de Jesus Cristo. Como diz o escritor de Hebreus, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, através do véu, isto é, da sua carne. Os querubins, que uma vez guardavam o caminho para a árvore da vida com espadas flamejantes, agora nos asseguram que, através de Cristo, temos acesso garantido ao trono da graça. Não mais como estranhos ou forasteiros, mas como cidadãos dos céus e membros da família de Deus. O anjo do Senhor, o misterioso emissário divino. No calor do deserto, uma sarça ardia sem se consumir. Moisés, intrigado por este fenômeno inexplicável, aproximou-se para observar melhor. Foi então que ouviu uma voz chamando seu nome do meio do fogo. Mas quem falava não era simplesmente um mensageiro celestial ordinário. O texto sagrado nos diz em Êxodo capítulo 3, versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Este encontro marca uma das muitas aparições enigmáticas de uma figura identificada como o anjo do Senhor, uma presença misteriosa que percorre as páginas do Antigo Testamento, deixando perplexos tanto os personagens bíblicos quanto os estudiosos modernos. O que torna este anjo tão especial? Diferente de outros mensageiros celestiais, o anjo do Senhor frequentemente fala como se fosse o próprio Deus, recebe adoração e exerce autoridade divina. Na continuação da passagem da sarça ardente, este anjo se identifica: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Sofia, uma pesquisadora que passou décadas estudando as teofanias bíblicas, explica: quando examinamos cuidadosamente cada aparição do anjo do Senhor no Antigo Testamento, percebemos um padrão extraordinário. Este não é apenas um anjo entre muitos, mas parece ser uma manifestação visível do próprio Deus, o que teólogos chamam de uma teofania ou, mais especificamente, uma cristofania, uma aparição pré-encarnada de Cristo. A história de Agar no deserto oferece outro exemplo revelador. Expulsa da casa de Abraão com seu filho Ismael, Agar vagava desesperada pelo deserto quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água. Este anjo não apenas a consolou, mas fez promessas que somente Deus poderia cumprir. Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada por numerosa que será. Mais impressionante ainda, após este encontro, Gênesis capítulo 16, versículo 13 nos diz: E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és o Deus que me vê. Agar reconheceu que havia falado não apenas com um mensageiro divino, mas com o próprio Deus. Padrão semelhante se repete na história de Gideão. Quando o anjo do Senhor apareceu a este futuro libertador de Israel, a narrativa flui livremente entre referir-se à figura como o anjo do Senhor e simplesmente o Senhor. Após perceber com quem falava, Gideão exclamou: Ai de mim, Senhor Deus! Pois vi o anjo do Senhor face a face. A reação de Gideão revela outro aspecto consistente nas aparições do anjo do Senhor. Aqueles que o encontram temem por suas vidas, reconhecendo que viram a Deus. Este temor se baseia na compreensão de que, como o Senhor disse a Moisés,
Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Talvez um dos encontros mais dramáticos com o anjo do Senhor ocorra na vida de Jacó. Após lutar a noite inteira com um ser misterioso, Jacó declara: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. O profeta Oséias, refletindo sobre este incidente, revela que Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. O que torna o mistério do anjo do Senhor particularmente intrigante, observa Tiago, outro estudioso das Escrituras, é que estas aparições cessam abruptamente no Novo Testamento após o nascimento de Cristo. Enquanto anjos continuam a aparecer nas narrativas do Novo Testamento, a figura específica do anjo do Senhor com atributos divinos desaparece completamente. Esta observação levou muitos teólogos a concluir que o anjo do Senhor no Antigo Testamento era de fato o próprio Cristo pré-encarnado, a segunda pessoa da Trindade aparecendo temporariamente em forma visível antes de sua encarnação permanente em Belém. Como explica Mateus, pastor e estudioso do Antigo Testamento, quando João declara no início de seu evangelho que ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o revelou, ele nos ajuda a compreender que o Filho eterno sempre foi o revelador do Pai. No Antigo Testamento, ele aparecia como o anjo do Senhor. No Novo Testamento, ele vem como Jesus de Nazaré. Esta compreensão do anjo do Senhor, como Cristo pré-encarnado, oferece uma perspectiva profunda sobre a coerência da revelação divina através das Escrituras. O mesmo Senhor que apareceu a Abraão, Moisés, Gideão e tantos outros no Antigo Testamento é aquele que posteriormente se fez carne e habitou entre nós. O anjo do Senhor nos recorda que Deus sempre tomou a iniciativa de se revelar à humanidade. Muito antes da encarnação em Belém, o Filho Eterno já estava aparecendo a pessoas em momentos críticos, trazendo orientação, correção, promessas e esperança. Esta realidade nos ajuda a compreender a profundidade do amor divino. O Deus que criou os céus e a terra não permanece distante de sua criação, mas constantemente busca formas de se comunicar e se relacionar com as pessoas que criou à sua imagem. Ensinamentos para nossos dias. Ao contemplarmos estes três seres misteriosos das Escrituras, os filhos de Deus, os querubins e o anjo do Senhor, emergem lições poderosas para nosso caminhar espiritual hoje. Primeiramente, a história dos filhos de Deus nos alerta sobre a realidade do conflito espiritual que continua a se desenvolver nos bastidores da história humana. Como Paulo nos lembra em Efésios capítulo 6, versículo 12, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contudo, esta mesma narrativa também ressalta a soberania divina sobre todas as forças, por mais poderosas que sejam. Os anjos caídos que ultrapassaram seus limites foram confinados em algemas eternas, sob trevas, aguardando o julgamento final. Nenhuma estratégia do inimigo pode frustrar os propósitos de Deus. Dos querubins, aprendemos sobre a tensão entre a santidade divina e sua graça misericordiosa. Os mesmos seres que impediam o acesso à árvore da vida com espadas flamejantes posteriormente marcavam o lugar do encontro entre Deus e a humanidade sobre o propiciatório. Esta transição prefigura a obra de Cristo, que através de seu sacrifício transformou o trono do julgamento em trono de graça. Como lemos em Hebreus capítulo 4, versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Do anjo do Senhor, recebemos a maravilhosa confirmação de que o Deus que adoramos sempre desejou se revelar pessoalmente à humanidade. Séculos antes de a palavra se fazer carne, o Filho Eterno já estava aparecendo a pessoas em necessidade, estabelecendo um padrão de revelação divina que culminaria na encarnação. Como João declara, ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o revelou. Esta verdade nos assegura que Jesus Cristo é a revelação definitiva e completa do caráter e dos propósitos de Deus. Perguntas para a reflexão. Ao encerrarmos nossa exploração destes seres misteriosos, convido você a considerar como a realidade do conflito espiritual revelado na história dos filhos de Deus afeta sua compreensão dos desafios morais e espirituais de nosso tempo.
De que maneira a transição dos querubins, de guardiões com espadas flamejantes para guardiões do propiciatório, enriquece seu entendimento da obra de Cristo como mediador. Como o reconhecimento do anjo do Senhor como possível manifestação pré-encarnada de Cristo transforma sua leitura do Antigo Testamento. A existência destes seres misteriosos expande ou desafia sua visão do universo espiritual. De que maneira isso afeta sua vida de oração e adoração? A verdade é que estas questões não são meramente acadêmicas. As realidades espirituais reveladas nestas antigas narrativas continuam tão relevantes hoje quanto eram para os primeiros leitores das Escrituras. Elas nos convidam a expandir nossa visão para além do material e visível, reconhecendo que habitamos um universo muito mais vasto e complexo do que nossos sentidos podem perceber. Ao mesmo tempo, estas histórias nos asseguram que, por mais misteriosos que sejam os seres celestiais, eles existem para servir aos propósitos de Deus e, ultimamente, para o benefício daqueles que herdarão a salvação. Agradeço sinceramente por dedicar seu tempo a explorar comigo estes profundos mistérios das Escrituras. Se este conteúdo tocou seu coração ou expandiu sua compreensão, convido você a compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua perspectiva pessoal enriquece nossa comunidade e nos ajuda a crescer juntos na fé. Não se esqueça de se inscrever no canal Histórias da Bíblia para continuar explorando as maravilhas da Palavra de Deus. Até nosso próximo encontro, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês.